isso. Um dia antes da competição, todos os atletas eram depilados. Podia ficar um fio de cabelo sequer, nem nos braços, nem na perna, nas axilas, sobrancelhas, cabeça. Eram ungidos com óleo sagrado, de uma das oliveiras sagradas, perto do templo sagrado de Zeus. E aquele óleo de oliva, então, era a preparação como se fosse o derramamento de um Deus, e o seu óleo sagrado sobre aquele atleta, ungindo-o para ser um vencedor. As mulheres não podiam assistir, porque os homens corriam nus, nos primeiros anos da Grécia Antiga, antes de Cristo. E qualquer mulher que fosse pega vendo uma corrida, era morta, sendo atirada de cima do cume do Olimpo, nas rochas lá embaixo. Então elas não podiam ver a corrida. Mas depois de algum tempo, começou também as competições femininas, e houve lugar para as mulheres. Então, nessa última etapa em que eles eram preparados, com essa dieta, com esse rigor, com esse óleo santo, entre aspas, eles estavam agora ungidos e consagrados para serem vencedores. E daí dava-se a disputa. Por isso que Paulo fala aqui, todo atleta em tudo se domina. E ele traz isto agora para o cristianismo, em que nós devemos nos dominar, das coisas que devemos nos abster, para termos uma vida espiritual sadia, ungida pelo Espírito Santo, santificada, a fim de sermos vencedores para a coroa imarcessível que é o reino dos céus. Há muitas histórias na Grécia Antiga. Uma das coisas mais fantásticas dentro da questão do mundo greco-macedônico é a questão da orientação educacional dos filhos. Eles não tinham a Bíblia como nós. Eles não eram religiosos cristãos como nós. Como é que eles faziam para ensinar valores morais aos filhos? Vocês sabem? Eles faziam-no através da mitologia. Eles pegavam um conto, uma crendice, e tornavam aquilo uma lição moral para educar os filhos. Então você ouve falar da quimera, e repudiava o orgulho e exaltava a sabedoria. Pégasus, Centauro, ouve falar de Dionísio, o homem que em tudo que tocava virava ouro, porque ele queria tudo, soberba, arrogância. E então o Deus deu a ele o poder de tudo que tocasse se tornar ouro, e eles ensinavam a criança a não ser arrogante, soberba, orgulhosa. A mitologia grega está carregada de lições morais, é extra-bíblica, é fora do cânon sagrado, mas as crianças gregas cresciam com essa virtude de sabedoria, de amor à sabedoria, daí a palavra filosofia, filéu, amor, sófia, sabedoria, amor à sabedoria. E eles tinham uma comunidade muito civilizada, já no 3º século antes de Cristo. Mas uma das coisas, das histórias verdadeiras, não da mitologia grega, que muito me fascina, era de uma corredora chamada Atalanta. Depois de algum tempo, os Jogos Olímpicos da Grécia incluíam também o público feminino e competidoras, no caso mulheres. Essa jovem venceu nas vilas, venceu nas cidades, venceu nos estados e venceu homens. E então chegou a grande final nacional em Atenas. E ela estava lá para correr com aquele que fosse tido vencedor entre os homens. Ela disputava pelas mulheres. E a competição final seria entre ela e um homem. Naquela manhã, Atalanta chegou ao estádio, convencida de que por todos os caminhos que havia passado e sido vencedora, seria ali também uma competidora e vencedora nacional. E perto dela chega um jovem franzino, alto, esguio, muito magro, chamado Hipômenes. Ela olhou com certo ar de desprezo a princípio para Hipômenes e ridicularizou entre um sorriso sarcástico.
pensando, será que esse magricela vai me vencer agora? Eu já me preparei tanto, já competi com tantas velozes corredoras, será que isso aí vai me vencer? Ela subestimou Hipômenes. Os juízes então eram as suas marcas, eles colocaram ali em prontidão, e o juiz era o chefe de todos, o líder maior, disse já! Eles saíram então desabalada a carreira, naquela corrida à distância. Hipômenes, naquela época, eles já corriam com uma tanga, não é? E também um cordão de couro. Mas Hipômenes, ao invés do cordão de couro, trouxe, cruzado no peito, uma pequena sacola de pano. E quando eles estavam já a 1/3 correndo, ele enfiou a mão naquele saco e jogou por cima da cabeça de Atalanta, que estava numa larga vantagem na sua frente, uma maçã de ouro. Essa maçã caiu à beira do caminho, reluzia com o sol. Ela olhou para a maçã, olhou atrás e viu que Hipômenes estava muito atrasado. Ela disse, eu posso ter essa maçã. Afinal de contas, se eu ganhar, o que eu vou ter de prêmio? Não tenho um cheque, não tenho uma conta bancária, não tenho um carro 0 quilômetro, não tenho uma viagem ao estrangeiro, eu não vou ter nada, apenas uma coroa de folhas, ou de louros, como chamam. E então ela não hesitou, abaixou, e no momento que ela ia pegar a maçã, Hipômenes atravessou a sua frente. Eles estavam agora à metade da corrida já, e Atalanta veio, recuperou, e passou à frente de Hipômenes. Ele então colocou as mãos dentro daquele saco e atirou a segunda maçã. Ela disse, bom, nós estamos ainda na metade do percurso, eu posso, eu ganhei de todos em todas as instâncias, eu vou conseguir. Eu tenho mais uma maçã de ouro, é algum dinheiro, vale muito. E ela abaixou para pegar a segunda maçã, e nesse instante Hipômenes passou à sua frente novamente. Faltava agora pouco para a linha da chegada. E então ela atravessa com aquele esforço de agonia de um atleta, toda a respiração que podia ainda sugar dos seus pulmões, atravessa a frente de Hipômenes, e ele tira a terceira e última maçã e joga sobre a cabeça dela. Ela vê a linha de chegada, mas ela pensa, eu tenho 2 maçãs, 3 é melhor ainda. Eu posso ter mais ouro. Se eu conseguir atravessar a frente dele e vencê-lo 2 vezes, eu vou conseguir nessa terceira também. E a história, e ela é verídica essa história, menciona que Atalanta, a invencível competidora feminina, abaixa para pegar a terceira maçã. Quando ela retoma a corrida, Hipômenes já havia disparado à sua frente, e ele havia reservado um pouco do fôlego para a reta final, como alguns estrategistas de corrida fazem. E ele soltou todo aquele fôlego no último impulso, e ela não conseguiu alcançar mais, e ele atravessou a faixa em primeiro lugar. Assim, vencida pela falta de domínio, pelas coisas paralelas à corrida, ela perdeu o prêmio de ser a vencedora nacional, coisa que ela tanto queria. Assim é o cristão também. Na vida, queridos irmãos e amigos, no dia a dia, Satanás joga muitas maçãs de ouro por cima de nossas cabeças. Às vezes é um cargo melhor, mas à custa de profanarmos o sábado, o dia do Senhor. Às vezes é uma vida social melhor, mas às custas de nos tornarmos viciados em uma coisa ou outra. Às vezes é uma vida melhor, mais agradável, mais confortável, mas à custa de rebaixarmos princípios bíblicos e de cedermos ao pecado. Às vezes o inimigo nos dá prazeres, que aparentemente são gostosos, alegres, deleitam a carne, mas são concupiscências, são pecaminosos, lugares, coisas a fazer que Deus não aprova. São maçãs de ouro, entende? Satanás vai jogando ao longo da corrida do atleta cristão.
É por isso que Paulo fala: todo atleta